Boa noite a todos, começando mais uma live, né, bate-papo com ex-presidentes. Hoje nós receberemos aqui Carlos Donizete Guilhermino, um grande gestor de ordem, um grande amigo, e estamos esperando aqui, ele já chegou, já está por aqui, e estou aguardando agora o Carlos Guilhermino mandar aqui o convite. Estou recebendo aqui também o Mar Luiz Garcia Livramento, presidente da subseção de Jales. Um grande abraço, meu amigo. Logo, logo nós estaremos fazendo uma live juntos e vamos falar muito sobre marketing digital, marketing jurídico, aquilo que é possível ou não ser feito. Essa live, Marlon, inclusive, a gente estava numa reunião agora juntos, tive que sair para fazer essa live, já vou voltar para a reunião, porque a gente teve que encaixar a agenda aí, junto com o nosso ex-presidente, Carlos Guilhermino, que ele com sua agenda lotada de afazeres. Está com a gente também o nosso vice-presidente, nosso tesoureiro da subseção, Fabiano de Camargo Neves, e chegou Carlos Donizete Guilhermino. Dr. Miguel Maluf está na nossa live também. Que beleza. Fala, Carlinhos, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, tudo bem, tá vendo? É mais fácil do que a gente imagina. Verdade. Ó, Guilherme está aqui com a gente também, já temos aqui vários ex-presidentes que estão nos prestigiando. O ex-presidente da comissão de eventos, Cláudio Bonaldo, hoje diretor jurídico do nosso Clube Rio Branco, está aqui com a gente também. O Renato Isler, um grande amigo, genro do Toninho, também ex-presidente da nossa subseção, está aqui conosco. E aí, Carlinho, fala um pouco como é que está a advocacia nesse período de pandemia, como é que está o escritório aí? Tá. Trabalhando normalmente, viu? Você já está fazendo algumas... Eu estou vindo todo dia para o escritório. Só nas 3 primeiras semanas que eu fiquei em casa. Mas depois não deu. Tive que vir para o escritório. Só que o escritório está trabalhando, o pessoal do escritório revezando. Alguns remoto. E aí nós estamos revezando. Alguns ficam em casa um dia, no outro dia vem e assim por diante. A gente aqui também tem que tocar. O problema é que eu tô com um problema que você não tem mais, né, Carlinhos? Que é crianças em casa, né? Eu tenho a Laura de 10 e o Davi de 6, e eles estão tendo aulas online lá do Antares e a gente tem que acompanhar. Então nós estamos revezando, eu e a esposa, porque nós temos também a imobiliária. Então ela toca lá a imobiliária, eu toco o escritório aqui, e nós estamos no Bumba Meu Boi, estamos tocando e está dando tudo certo. Sorte que nós temos equipes competentes que nos ajudam também. Está aqui conosco o nosso ex-presidente também, Ricardo Andrietta, conselheiro por 2 gestões. Um grande abraço, Ricardo. Nosso grande sempre conselheiro. Chegou também o nosso vice-presidente, Melfer Volga Neto. A doutora Cláudia Acco, ela justificou a sua ausência porque ela está lá. Nós estamos tendo uma reunião telepresencial com o presidente Caio nesse momento, de todos os presidentes de subseções, para estarmos... sabendo de tudo aquilo que está acontecendo no âmbito da OAB São Paulo, e que as subseções também tenham voz e falem tanto com a CASP quanto com a OAB todos os problemas que temos enfrentado em nossas subseções. Essa reunião normalmente ela demora em torno de 4 horas. Eu saí dela, vim fazer a live e volto para a reunião depois. Também está aqui o nosso amigo, um grande advogado de Americana, que hoje tem seu domicílio em Campinas, o César Zalaf. Está aqui, grande César Zalaf, um grande abraço. Mas vamos lá, vocês não estão aqui para me ouvir, vocês estão aqui para ouvir hoje Carlos Donizete Guilhermino, um grande construtor de tudo aquilo que nós temos na advocacia de Americana hoje. Nós devemos a esse honroso advogado que está aqui na live com a gente. Então, Carlinhos, para que os advogados mais novos, recém-formados, e aqueles que não sabem detalhes de sua história, como eu, conta um pouco da sua história profissional, como iniciou sua vida jurídica até chegar ao seu escritório hoje. Rafael, na realidade, o meu histórico para chegar no mundo jurídico começou por um curso de datilografia.
não sei se você sabe, acho que no passado eu já comentei com você, por que do curso da datilografia? Em 77, o fórum mudou para a Avenida Brasil. E os cartórios eram extrajudiciais e o segundo cartório precisava de alguém que tivesse datilografia para fazer o arquivo morto. E eu era guardinha, mirim na época, e eu tinha curso de datilografia e morava no Jardim Ipiranga. E a coordenadora da guardinha, sabendo disso, me indicou esse setor e propôs que eu fosse para esse setor, que era o fórum segundo cartório. E lá fui eu, para o segundo cartório, fiquei lá 6 meses fazendo relação de processo para o arquivo morto. E daí eu fui contratado depois como auxiliar do cartório e continuei no cartório, passei, como eu tinha datilografia, na sequência, ainda muito novo, fui testado em sala de audiência, para fazer audiência, ainda juiz era o Dr. Sérgio Valim. E aí comecei a fazer audiência e permaneci no fórum por um determinado período, até a oficialização. Nesse período, eu ingressei na faculdade, fiz a faculdade, e no último ano do curso de Direito, eu fui convidado para estagiar no escritório do Dr. Castilho. E aí que começou tudo. Então, isso daí, a minha vida começou lá em 77, com a inauguração do Fórum na Avenida Brasil. Ela, na verdade, ela começou, porque quando você... Tem muitas pessoas que naquela época trabalharam com você no fórum que se tornaram excelentes advogados, porque efetivamente naquela época, e hoje ainda é assim, mas vocês operavam o processo, né? E conheciam a todos os advogados. Então, muito se fala que muitos escreventes sabem muito mais direito do que o próprio advogado, né? Então você já conhecia todos naquela época, né? Sim, sim. Eram poucos advogados, não tinha tantos advogados como hoje. E, na realidade, a função do escrevente na época, não desmerecendo os escreventes de hoje, mas eram poucos funcionários e cada escrevente... Eu cheguei a atuar e cuidar do setor criminal do cartório. Era um escrevente só para cuidar daquela seção criminal, né? Tinha 2 escreventes que cuidavam da seção civil, era assim por diante. Então, você realmente tinha um contato maior com o processo, porque não era simplesmente... E aquela época não tinha impresso modelos, tudo você tinha que fazer, tinha que preparar em máquina de escrever, em computador, esse tipo de coisa. Então, isso realmente facilitava, principalmente na questão prática. E daí, depois o que acontece? Eu saí do fórum, fui estagiar com o Castilho. Na realidade, não havia estagiário inscrito na OAB, em Americana. Na época, eu para poder atuar, eu obtive o registro de estagiário na OAB. Eu acho que é um dos primeiros que teve em Americana. Fui eu que fiz essa inscrição, porque na época, como se funcionaram os estagiários? O Miguel, que está nos ouvindo aí, deve lembrar, o escritório fazia uma petição para o juiz autorizando o estudante tal a retirar processo, fazer cargo de processo. E, via de regra, os juízes autorizavam. Mas nesse período que eu saí do fórum e comecei a estagiar no escritório do Castilho, já começou a ter um regramento. Alguns juízes não permitiam isso. E o estagiário, se não pudesse retirar processo, levar o processo para o escritório, não tinha uma função. Então, em função disso, daí eu fui fazer a inscrição na OAB. Depois, na sequência, me formei, prestei o exame da ordem e comecei a advogar e continuei no Castilho por 17 anos. Por 17 anos de advocacia, você esteve no Castilho. Entre estágio e advogado, né? Como advogado 15, né? Quando o estagiário naquela época, você podia fazer audiência, o Castilho fazia muito que era contravenção penal naquela época, né? Não podia. Mas você já acompanhava as audiências? Sim, acompanhava. Ia buscar informações de delegacia, ele atuava muito na área criminal, então estava muito próximo da delegacia, esse tipo de coisa.
E o Castilho sempre foi um grande incentivador das pessoas que lá estagiaram e lá se tornaram advogados a virem a participar da vida institucional, né, Carlinhos? Então fala um pouco de como se deu esse seu avanço profissional para o trabalho institucional também. Sim, tão logo eu saí do fórum e já comecei a frequentar as festas que é a OAB, a associação, né? Na realidade, na época, quem organizava tudo isso era a associação, então já participava com eles desses eventos. E, na sequência, o Castilho veio ser presidente da OAB. E como eu trabalhava no escritório dele, eu acabei auxiliando ele nesses eventos, juntamente com a associação. E aí começou a história. Então, a minha entrada para o mundo da OAB foi uma coisa natural. Não, nada de eu querer ir lá, bater a porta para isso, assumir uma comissão. Foi uma coisa muito natural. E daí eu participava, daí eu já comecei a participar das diretorias da associação, fui diretor em 2 gestões, depois tornei presidente da associação, e aí, na sequência, acabei sendo presidente da OAB na minha primeira gestão, salvo engano, 90... Nós temos tudo isso aqui, nós vamos chegar 98. Lá. Antes, quero agradecer a presença da nossa live, que está muito bem frequentada, a nossa presença do sempre deputado Chico Sardelli, está aqui nos assistindo. Um grande abraço, Chico. Né, o AB, sempre um amigo da OAB, um parceiro que esteve ao nosso lado em grandes conquistas, em grandes avanços da advocacia, do judiciário de Americana. As nossas conselheiras estaduais, a conselheira minha amiga de Birigui, doutora Aquila Takahashi, também a nossa conselheira de Americana, doutora Ana Cristina Zulian, e ex-presidente também, e também uma série de diretorias, a Ana participou, sempre junto com a gente. O Gustavo Froner Ramírez, sua irmã Lívia também estão passando por aqui. O Gustavo, que é trabalha aqui comigo, trabalha no escritório do Carlos. E também o nosso presidente Heraldo dos Santos, presidente que seguiu ao Guilhermino na gestão 2004-2006, também está aqui conosco. Um grande abraço a todos vocês. Mas vamos lá, vamos falar um pouco então da sua história. Aqui eu tenho todos os números, eu estou com alguns papeizinhos aqui anotados, eu sei tudo da sua história, Carlinhos. Talvez eu saiba lembrar de coisas que você não se recorde, mas nós vamos atingir, vamos chegar lá. Você presidiu a associação contemporaneamente à presidência da OAB do Dr. Jorge Arruda Guidolin. Isso foi em 95, 97. Mas você desenvolveu um trabalho lá antes também. Fala um pouco sobre como foi esse trabalho na associação e o quanto que a Associação dos Advogados de Americana era importante para a advocacia local naquela época. Rafael, a associação, na época, ela era importante não só por cuidar da parte social dos advogados, festas, eventos, mas também teve um momento que a associação prestou um grande serviço para a advocacia. Inclusive, isso até antes de eu participar da diretoria da associação. Não sei, muitos talvez não lembram, mas nós tivemos um período que as publicações, as intimações foram feitas através do jornal O Liberal, em Americana. Os cartorários preparavam a listagem, enviavam para o Liberal, e o Liberal publicava as intimações. Mas porque não existia? Não existia o Diário Oficial? Ou... Não. No primeiro momento, não. Antes do Diário Oficial, as intimações... Bom, inicialmente, as intimações eram feitas pessoalmente ou por carta, e na época, antes de existir a intimação oficial pelo Liberal, os advogados, não era esse número que nós temos hoje, os advogados, principalmente os escritórios que tinham um movimento maior, existia um negócio que chamava gaveta. Os processos ficavam lá, vamos por exemplo de Miguel Maluf, que tinha um escritório com grande movimento, ele tinha uma gaveta lá, ficavam os processos dele. Então, ou o estagiário dele, ou ele próprio,
comparecia no balcão do cartório e nós entregávamos, naquela época ainda cartorário, entregávamos para o Miguel ou para o Castilho, Vladimir Otério, os processos para eles serem intimados, retirar documento e coisa parecida. Passado um tempo, se permitiu a intimação através de um órgão de imprensa. E aqui a Americana foi o liberal, passou o liberal. Preparava-se a listagem, como hoje é feito para o Diário Oficial, e publicava no Jornal Liberal. E aquilo era pago, isso era pago pelo Tribunal de Justiça. Não, inicialmente, gratuitamente. O liberal fazia isso, não tinha pagamento. Não tinha pagamento. O doutor Gessi fazia isso na época graciosamente para a advocacia. Mas sim, história sim. Que nós eu acredito, eu não me recordo desses detalhes, mas me parece que não tinha contraprestação. Depois, na sequência, findou as publicações pelo liberal, passou o Diário Oficial. E já tinha um número crescente de advogados, mas nem todo advogado tinha a possibilidade de assinar e nem justificava, às vezes, assinar o Diário Oficial. Aí que a associação prestou um grande serviço para a advocacia, que a associação tinha funcionário, a associação fazia os recortes do Diário Oficial e cada advogado que era associado ia lá e retirava o seu envelope e lá tinha os recortes com a data da intimação. Então, a associação sempre prestou esse tipo de trabalho, prestou grande serviço para a advocacia. E sempre houve uma grande harmonia entre a associação e a OAB. Tanto é que a OAB cedeu o espaço físico que é por lei, tem direito dentro do fórum, para a associação. Por quê? A OAB tinha a casa do advogado que ficava muito próximo do fórum e não havia espaço dentro do prédio do fórum para ter a associação e a OAB. Então, por um acordo entre as diretorias de associação e a OAB, a associação permanecia com a sala dentro do fórum e mantinha a máquina de xerox. Na realidade, a associação também sobrevivia de xerox. A gente fala, Carlinhos, para facilitar a vida dos advogados. O advogado não precisava, em dia de chuva, transpor a rua para ir tirar xerox, esse tipo de coisa. Então, que naquela época era barro ali, né? Naquela época era barro. Para atravessar ali, ali descia era quase uma avalanche de barro. Eu lembro que eu, como estagiário, já saí com a meia vermelha dali várias vezes, né? E esse acordo, Carlinhos, só para uma partezinha, esse acordo que ele existe, e aí que eu falo que as nossas diretorias elas são muito especiais, porque nós sempre respeitamos o passado. Esse acordo ele foi mantido, esse acordo de cavalheiros, ele foi mantido até a inviabilização da Associação dos Advogados Americana. Que isso aconteceu em 2014, na gestão do Antônio Marcos Santos Filho, quando ela se tornou deficitária, porque realmente ela perdeu o seu sentido. Então, nós mantivemos essa sala até que ela se perdesse o sentido. E nós fizemos reuniões onde nós pedíamos, olha, acho que está na hora, né, desse espaço ser ocupado pela ordem. Porque o advogado não pagava a associação, porque não via necessidade de pagar, e, ao mesmo tempo, ele não podia usar, porque ele não era sócio da associação. Então, nós estávamos atrapalhando a advocacia em 2014. Mas, antes disso, eu me recordo muito dessa questão dos recortes. Ele era fundamental, né? Tanto é que a Associação de Americana ela é pioneira juntamente no mesmo período com a ASP do recorte, que nem todo advogado era sócio da Associação dos Advogados de São Paulo. E a ASP também não tinha essa presteza, que hoje todo advogado é sócio da associação para receber os seus recortes, que é um excelente serviço que presta, não é? Então, com o tempo, a Associação de Americana deixou... Os advogados não tinham mais motivo para ser sócio, para manter uma mensalidade da associação local, e foi esvaziando o trabalho da ASP. Da ASP, não, da Associação de Americana. Né? E foi o que aconteceu na época, porque
E a Padical, ela foi quando veio o e-mail, né? Porque ainda quando era a ASP, nós tínhamos prazo de 5 dias dos embargos de declaração. Se ele publicasse na quinta, você contava sexta, sábado, domingo, segunda, terça, era o teu prazo fatal. A carta, muitas vezes, chegava à tarde do dia fatal do prazo ou no dia seguinte, você já tinha perdido o prazo. Então, era fundamental ou se assinar o Diário Oficial, né, Carlos? Ou então, utilizar o serviço da associação. Então, a associação fez esse trabalho fundamental. E agora durante muitos anos. Ela tinha também um lado social muito bacana que ela fazia, né, Carlinhos? Fala um pouco sobre isso. Sim, a associação cuidava dessa parte social durante muitos anos. Inclusive eu, durante as minhas gestões como diretor, como presidente, nós tínhamos eventos festivos na Casa do Advogado, festas de finais de ano, Páscoa, churrasco de Páscoa, nós fazíamos precedido de missa, né, sempre na Casa do Advogado. Tivemos um longo período que nós tínhamos um evento que chamava, não é esse mensalão aí que existe hoje, era um mensalão, era um churrasco mensalão que a gente chamava. Toda a última sexta-feira do mês, nós tínhamos esse evento que acontecia lá na Casa do Advogado, onde participava não só os advogados, os familiares, como também os funcionários da justiça. Muitos juízes frequentavam esses eventos e havia uma harmonia, uma convivência muito boa na época. Então, uma associação que organizava tudo isso, né? Se corria, sexta-feira, nesse dia, você parava de trabalhar e ia correr atrás de comprar as mercadorias para fazer o churrasco. Nas minhas contas aqui, você esteve à frente de trabalhos institucionais por 9 anos, frente à associação, sendo 9 anos frente à associação e mais 6 dedicados à OAB. Então, ao todo, foram 15 anos ininterruptos de dedicação à OAB, sendo que desses, 9 capitaneando frentes de trabalho, né? Então, veja como o tempo passa rápido, mas ao mesmo tempo, né, quanta coisa se constrói. E eu me recordo de histórias que nós vamos sempre... Eu gosto muito de buscar o passado e entender. E dentro dessas festas, o baile foi criado, o baile era feito sempre em conjunto, né? Então, o baile, que a gente chama de baile da advocacia, que é o jantar da advocacia, ele iniciou em 95. E você era o presidente da associação naquela época, e o Jorge Vidolin, presidente da OAB americana. Como foi o início desse baile? Sim, foi no primeiro ano da gestão do Jorge e primeiro ano, obviamente, da minha, porque os mandatos da associação sempre coincidiram com o da OAB. Nós ajustamos o estatuto da associação para que isso ficasse uma coincidência, né? Antes da minha gestão, da minha primeira gestão como presidente da associação, as gestões eram 2 anos. Depois, a OAB também mudou nessa época. O Jorge, eu acho que a primeira gestão da OAB de 3 anos foi na gestão do Jorge. Daí nós alteramos também o estatuto da associação para a gestão da ASP passar a ser idêntica. E logo no primeiro ano surgiu a ideia de fazer o baile. E em conjunto nós fizemos. E na época, nós fizemos o primeiro baile lá na escola... Foi no Centro de Prevenção à Cegueira hoje, né? Isso, lá. Foi lá que começou em conjunto com a OAB, a Associação e a OAB. E por aí afora foi até, acho que a gestão do Ricardo, salvo engano, esse baile foi sempre realizado em conjunto. Até a gestão, que a associação, como eu disse, ela encerrou em 2014. Então, até 2013, nós permanecíamos também com esse compromisso de confraternização conjunta, né? E depois, da associação, você se tornou, já no fim da gestão 97, teve a eleição e você foi eleito presidente da OAB. Como foi essa migração
do trabalho de que já vinham há 9 anos dentro da associação para capitanear a instituição OAB? Então, Rafael, foi meio que natural. Como eu tinha essa participação, tinha conhecimento, conhecia todos os advogados, principalmente os ex-presidentes, essa velha guarda da advocacia, porque eu era novo, na época eu tinha 33 anos, 32 anos. E daí eu recebi vários apoios, a princípio eu não queria, eu era muito novo ainda, tinha projetos, tinha filhas pequenas, e não queria participar da OAB. Aí conversando, Castilho conversando comigo, me lembro, acho que até Miguel Maluf, o próprio Jorge, e aí fui incentivado. Só que como era uma coisa, foi uma candidatura única na época. Não tive, na primeira eleição, eu não tive oposição. Então, aí havia uma preocupação, né? E todas as eleições anteriores em Americana para a OAB era sempre disputada, né? Tinha disputa, era disputa de votos, sempre com poucos votos. Acho que, salvo engano, só o Miguel Maluf que teve uma gestão que acho que ele foi candidato único. Então, mas embora candidato único, havia uma preocupação. Olha, se você tiver um número grande de votos em branco ou não for eleito, né, não dá o quórum, fica ruim. Né? Eu sei como é que é. Eu sei então, como é que é. Apesar de ser candidato eu sei o que único, é essa preocupação, viu? Apesar de candidato único, nós fizemos um pedido, foi feita uma carta organizada, salvo engano, na época, eu não me recordo se foi até o saudoso Zé Linardi que tomou a iniciativa, que ele tinha sido presidente, e fez um manifesto onde todos os ex-presidentes da OAB fez uma carta aos advogados, apoiando a minha candidatura, e foi tranquilo. E foi assim, foi uma coisa meio que natural. E aí assumimos essa primeira gestão, e essa primeira gestão houve uma transformação, na minha primeira gestão, houve uma transformação também da gestão da OAB seccional. Por quê? Quem foi o presidente seccional na época era o doutor Aprobato, saudoso Aprobato. E nós tínhamos o Miguel Maluf também havia retomado, foi conselheiro nessa chapa. Então, contamos com o apoio do Miguel aqui em Americana. E o Aprobato, ele começou a descentralizar algumas coisas na administração da OAB. Tesouraria, que não existia muito isso, era meio caseiro as coisas. Então, isso foi organizando. Então, nós preparamos uma organização para administrar a OAB, ética, não tinha regulamento de ética, as representações ficavam em papel, criamos um tipo de um cartório na época para acompanhar as representações e por aí adiante. O doutor Aprobato, ele é reconhecido como um grande transformador de gestão de ordem, né? Tanto que, em seguida, a gestão que ele fez no Conselho Estadual, ele assumiu o Conselho Federal, né? Justamente. Ele foi presidente do Conselho Federal na gestão que você esteve lá, na sua segunda gestão, que ele foi sucedido pelo Carlos Miguel Aidar na OAB São Paulo, e ele subiu para o Conselho Federal, né? E fez também uma excelente gestão. E, salvo engano, foi o último presidente do Conselho Federal que a OAB São Paulo teve, né? Então, é isso que a gente também briga, que está na hora da OAB São Paulo voltar a ter um presidente do Conselho Federal. E depois você foi de novo, né? Você fez um repeteco. Me conta como foi essa segunda... Por que a segunda gestão naquela época? Justamente. Essa segunda gestão não estava nos planos, né? Mas por uma questão aí também dos ex-presidentes e do próprio... num evento da OAB, eu não me recordo qual,
o Carlos Miguel Aidar compareceu em Americana e já para fazer campanha, né? Já está em campanha para suceder o Aprobato, e conversou comigo e disse que tinha conversado com ex-presidentes e que eu devia seguir na presidência, e ajustei uma nova diretoria e acabei aceitando esse novo desafio e disputamos a eleição. Aí sim, nós tivemos uma disputa e fomos eleitos para a segunda gestão. Tá, aqui estamos tendo a participação, queria registrar a presença de algumas pessoas, presidente da Comissão de Assistência Judiciária, a doutora Juliana Boas Carlini, presidente da Comissão de Ética, doutor Antônio Duarte Júnior, conselheiro estadual Ana Paula Franco, né, o Cristiano Domingos, advogado, grande amigo, a doutora Malena Maluf também nos representa aqui, neta do doutor Miguel, e também acabou de entrar o doutor Renato Azenha. Na sua gestão, nessas duas gestões que você fez, eu tenho alguns registros que você teve um trabalho muito firme na ocasião da criação e instalação de duas varas estaduais, que foram a Vara da Família e a Quarta Vara Civil. Fala um pouco sobre essas duas, sobre o trabalho desenvolvido naquela ocasião. Sim, era uma reivindicação, Vara de Família, principalmente, Quarta Vara Civil. E a OAB sempre teve, principalmente nas duas linhas de gestão, eu sempre tive um bom relacionamento com todos os juízes, com o judiciário, e havia uma frente, obviamente que essa frente não foi encampada só pela OAB, sim, a OAB deu apoio e usou aí das influências políticas que existiam aqui na época para pleitear junto ao tribunal a criação dessas varas. Mas o esforço, na época, era dos juízes que estavam aí à frente da diretoria do fórum, e a gente participava ativamente com eles de reuniões no tribunal, pedidos na Assembleia e coisa parecida. Não só da criação dessas duas varas, a ampliação do fórum, teve um trabalho muito importante que foi da ampliação do fórum, que nós estivemos juntos. E não só isso, também comarca de Nova Odessa, transformação da vara, que a Nova Odessa era uma vara distrital. Depois teve a transformação em comarca. Isso daí, fomos inúmeras vezes para São Paulo, no tribunal, Assembleia, para atrás de toda essa... Você conhece bem como que é essa situação. Então, isso daí, o AB era um esforço que a gente tinha para isso. E com todo esse tempo de trabalho institucional, você acabou se tornando muito próximo dessas pessoas, né? Orlando Maluf, o próprio Carlos Miguel Aidar, o Rubens Aprobato, e eles tinham um relacionamento muito próximo contigo. Chegaram a vir aqui em Americana algumas vezes, né? Várias vezes. Não só a Americana sempre foi muito bem quista lá pela OAB de São Paulo, né, pela subseção. Quizá nós temos aqui o Miguel, até toda essa proximidade de Americana com a OAB, o doutor Miguel tem muita importância nisso, tanto é que conseguiu, é uma das primeiras casas do advogado que existe. No interior, a Americana foi beneficiada. Então, sempre fomos muito bem recebidos. Quantas vezes estava em São Paulo, por algum motivo, ia para a OAB, falava às vezes não falava com o Aprobato, mas falava com o Orlando Maluf, que eu acho que, se não me engano, o Orlando foi vice do Aprobato. Eu tinha um muito bom relacionamento com o Orlando, Carlos Miguel também na gestão dele, sempre recebeu muito bem, a gente sempre fomos muito bem atendidos lá. Eu me recordo que eu conversava com o Ricardo ontem, o Ricardo Andretta, nosso também ex-presidente, para relembrar alguma dessas histórias para a gente vir preparado para a live, né? E nós nos recordamos de uma confraternização de fim de ano, foi a final do torneio de minicampo nosso, que eles vieram, e para nós, eu advogado recém-formado, eu acredito que isso foi em 2001, eu peguei carteira em 98, eu acredito que essas pessoas estarem próximas da gente
elas são quase que como deuses, né? Pessoas inatingíveis nesse momento de início de profissão. E eu lembro que eu conversei, bati um papo com o doutor Aidário, eu fiquei muito feliz com aquilo, né? E aquilo foi marcante na minha vida, porque, poxa vida, eu estou aqui conversando com o presidente da seccional da AB São Paulo. Talvez naquele momento tenha nascido a sementinha e faça com que eu esteja aqui hoje, né? Ninguém sabe, mas enfim, é uma coisa que eu me recordo daquele churrasco. Isso mesmo. Nós estamos aqui com várias pessoas que participam de comissões que eu gostaria de nominar. A Eulália Salim, que é membro da Comissão da Mulher, o Dr. Décio Donegar, tem também o nosso sempre diretor, Nivaldo Lopes Rodrigues, nosso grande amigo, um conselheiro de ordem sempre, né? Nos nossos bate-papos, sempre traz muito a somar, porque eu sempre falo isso para todos. Nós não fazemos a gestão sozinhos. Nós confiamos nessas pessoas, nesses ex-presidentes. Nós estamos sempre conversando. Eu bato papo com o Carlinhos, chamo ele de Carlinhos, porque isso é uma das gratas coisas que o AB nos trouxe, é a amizade com todos esses ex-gestores, e eles nos apoiam. Nos momentos de dificuldade, nós nos socorremos a eles, porque a experiência que todos eles trazem, tão grande, é o que nos ajuda a tomar a decisão mais acertada possível nesse momento. E eu me recordo, Carlinhos, de um momento muito difícil da sua gestão, que foi quando nós tivemos uma proibição das cargas. Eu lembro que eu, como estagiário, ia ao fórum e nós fazíamos a carga através de um documento onde nós dávamos nosso RG, não era nem a carteira de estagiário, não, ou de ordem. Você emprestava um documento e assinava um requerimento e fazia a carga do processo. E num dado momento se baixou um ato normativo, enfim, que proibiu e você teve que enfrentar essa situação. Você se recorda disso? Você se lembra desse episódio? Lembro. Na realidade, não havia nem papeleta, era uma lista, né? Ficava uma listinha do balcão, você pedia o processo, assinava e ia tirar xerox, voltava para o processo. Houve, na época, salvo engano, teve alguns incidentes, acho que isso foi na capital, em São Paulo, e começou a se baixar alguns provimentos. Esse provimento não era do tribunal, não. Esse provimento era do juízo, normalmente do juiz da vara ou juiz diretor. E esse provimento acabou sendo baixado aqui em Americana, proibindo a carga rápida. Tudo em função do problema da xerox. Porque o tribunal também começou a vender as xerox dele. Instalou máquina, a partir desse momento, você tinha que, para tirar xerox do processo, você tinha que fazer um recolhimento. Você fazia a requisição e pagava. E isso realmente criou um transtorno, não só Americana, como várias cidades. E nós tivemos vários problemas dessa ordem. E, na época, o diretor, acho que, salvo engano, era o doutor Luiz Antônio Coelho, que era o diretor de fórum. E foram muitas e muitas e muitas reuniões para a gente. Ficamos aí sem carga rápida, acho que por mais de 60 dias, coisa parecida. E foram muitas reuniões. Isso já foi na minha segunda gestão. Logo no início da segunda gestão. Para conseguir a revogação dessa portaria para voltar à normalidade. E logo na sequência o tribunal também veio regulamentar, o AB São Paulo interviu, isso foi resolvido. Mas foi um momento realmente de muito trabalho e a cobrança dos advogados, porque os advogados cobravam o AB, como pode, né? Uma situação dessa. Mas isso foi superado depois. Toda gestão. A partir desse episódio que começou a ter algumas restrições, que até hoje essa questão de carga rápida, esses movimentos, foi a partir daí que eles foram sendo editados pelo tribunal e começou nessa época. Eu sempre falo que toda gestão ela tem muitos avanços e a gente sofre algumas derrotas também. Isso não tem jeito. E a gente, na época até brincava, acho que alguns diretores, o Heraldo está aí ouvindo, porque o Heraldo ele passou a ser diretor, ele foi meu tesoureiro numa parte da gestão só, porque uma primeira parte foi o Dino Boldrini e depois o Heraldo que substituiu ele.
até brincava, que, né, quem pediu para querer ser presidente a segunda gestão, tem que enfrentar essa briga aí, né? Mas a gente fala mas que apesar disso, o relacionamento com o juiz era bom, a gente tinha o diálogo, né? Então, esses problemas a gente superava. É que tinha problemas, as portarias eram baixadas em função de outros problemas que vinham de outras comarcas. Então, mas a Americana sempre foi tranquilo. Nunca tivemos assim um problema. Durante a minha gestão, desde quando eu acompanho, acho que nunca tivemos um problema grave com o juiz aqui. Que a gente acompanha, principalmente o período que eu acompanhei o AB, a gente participava de reuniões de presidentes, a gente ouvia cada história que falava impossível que isso possa acontecer, né? Eu quero registrar aqui a presença do conselheiro de Mogi, Sullivan Andrade. Um grande abraço, Sullivan, grande amigo. Nós estamos aqui com outras pessoas de comissão também, o Gustavo Soriani, da Comissão do Meio Ambiente, o André Marques Campos, presidente da Comissão de Direito Penal, o diretor da subseção de Sumaré, Paulo Roberto da Silva, a Ivana, que cuida do setor de acessibilidade da OAB Americana hoje, todo o trabalho que desenvolve acerca de acessibilidade, a Ivana Tobias de Sata tem feito um brilhante trabalho. E está também o meu amigo de infância, Demetrio Orfalho Filho, que está hoje membro da Comissão de Direito Imobiliário. Carlinhos, fala um pouco da questão da federal. Quando você trabalhou para a instalação, você também, eu sei que fez um trabalho muito grande para a instalação da Justiça Federal e Americana. E, num dado momento, aconteceu de uma forma diferente. Conta um pouco daquela história para nós. Houve um trabalho para a instalação da Vara Federal durante não lembro se acho que a segunda gestão também. Conta um pouco, Carlinhos. Espera só um pouquinho. Conta como era antes. A pessoa que tinha que advogar na Federal, onde que ela tinha que ir? Um tempo foi para um lugar, depois foi para outro, depois... Na realidade era Campinas, né? Campinas, na realidade era São Paulo. São Paulo. Pedro Lessa. Justamente. Eu sempre estou... no início... as ações, os processos, todos eram em São Paulo. Depois se criou Campinas, depois Piracicaba, muito mais recente, né? E na época, politicamente, quem encampou essa questão também para ajudar a trazer a vara aqui, começou tudo isso, foi o deputado Chico Sardelli. Sim. O Chico, eu fui algumas vezes e tinha um juiz em Campinas, já existia vara em Campinas, nessa época já tinha vara. E tinha um juiz, que eu não me recordo o nome dele, que ele começou a fazer um trabalho para essa vara vir para a Americana. Tinha interesses de funcionários e coisa parecida. E o Chico fez um bom trabalho em função disso. É que te deu uma travadinha para mim aqui, Carlinhos. Para você está aí rodando normal aí? Aí, tudo bem. Voltou, Carlinhos. Vamos lá. Dá um pouquinho, que eu acho que tá. Olha, ele voltou. Acho que daqui a pouco ele já volta. Carlinhos, você deve estar assistindo aí, então você faz o seguinte: você sai da live, entra na live de novo e pede para entrar de novo. E aí você vai aparecer o convite novamente e você volta e continua. Vai ver que acabou a bateria do celular do Carlos Guilhermina lá, já voltou, tá voltando aqui conosco. Já está retornando. Carlinhos, nós ouvimos até o momento que você disse do Chico Sardelli, do trabalho que ele fez em conjunto. Ele tinha um contato, eu não me recordo detalhes desse período, que faz tanto tempo, mas eu lembro que eu fui várias vezes com o Chico até Campinas, fizemos várias reuniões em Campinas, que tinha um juiz federal que estava mantendo contato com o Tribunal Regional da Terceira Região para que instalasse essa vara. Existia, parece que tinha criado.
E isso caminhou, mas de repente não foi possível a instalação e depois, passado algum período, acabou no lugar da vara federal veio o juizado especial. Aí já não estava mais na minha gestão. Quando instalou o juizado especial, eu já não era mais presidente. Aí eu acho que foi o Heraldo, foi na gestão do Heraldo. Mas Foi foi feito um grande trabalho, durante um ano, várias reuniões para que isso viesse para cá. E o Chico, que era o Chico Sardelli, que encampou essa situação. E é sempre importante ressaltar, né, esse trabalho das pessoas que nos ajudam às conquistas, né? Igual a gente sempre fala da nova vara da família, é um trabalho que eu falo que eu tô hoje, esse é o meu 11º ano como diretor. Todos os anos nós fomos até o tribunal pedir essa vara da família. E todo ano a gente volta com não, e todo ano a gente volta lá para pedir. Hoje nós sabemos que o tribunal mudou a sua forma de enxergar, eles não estão criando mais cartórios, eles querem ampliar a quantidade de juízes com os mesmos cartórios, porque a dinâmica do processo mudou de uma forma muito severa. Carlinhos, eu quero que você trace um paralelo do que você vê hoje a OAB, do que era e como você vê a OAB hoje, em termos de gestão e em termos de valorização da advocacia. É uma pergunta difícil, porque eu estou aqui, eu posso ser um criticado, mas não tem problema nenhum, nós estamos aqui para ouvi-lo. Não, mas então, como eu disse, lá toda essa evolução começa, para mim, eu que participei de algumas gestões anteriores à OAB, como membro da associação, eu digo que essa evolução da OAB, das gestões da OAB, partiu da gestão do Aprobato. Veja bem, a ESA começou na gestão do Aprobato. A Americana tem, a Escola da Advocacia foi criada aqui em Americana na minha primeira gestão. Então, depois as diretorias que sucederam foram cada qual ampliando tudo isso. E, Garça, nós temos que reconhecer que houve uma evolução. A informação começou a chegar muito mais rápido. A internet, não existia nada disso, não é? Então, toda essa evolução. Então, hoje, não tinha esse número de advogado que tem hoje. Eu terminei a minha gestão, acredito eu, com 600, 700 advogados. Não sei quanto tem hoje. Quase 1.800. Então, quando eu iniciei o meu primeiro mandato, tinha 300 advogados. Não é? Em 6 anos, dobrou praticamente. Então, hoje, vocês estão de parabéns. Eu sempre falo isso em nossas reuniões e admiro muito a força, a vontade desse pessoal que me sucedeu. Heraldo, Ricardo, Guilherme Maluf, Toninho Marques, você agora, o empenho que você tem. Você vive o OAB. E eu sei o que é isso, porque lá atrás, eu vivia o OAB. Tinha uma reunião de OAB lá em Taquaritinga. Às vezes, Orlando Maluf passava aqui, me pegava e eu ia com ele em Taquaritinga. Coisa maluca. Mas fazia isso, porque tinha prazer de estar. Pirassununga, quantas vezes? São João da Boa Vista. Onde tinha reunião de OAB, nós estávamos presentes. Então, a gente passa a viver isso, né, Carlinhos? E depois, essa questão de descentralização, questão de recursos, essa nova forma de gestão de OAB facilita muito, né? Então, permitiu aí vocês desenvolverem, e toda a sua diretoria está de parabéns pelo trabalho que vem realizando, né? Faltou citar só a Ana, né? Não vamos fazer... A Ana Juliana. Também a Ana, que ela tem nada menos também que 15 anos. Ao final dessa gestão, ela completa 15 anos de dedicação à OAB também. Então, o Nivaldo está dizendo aqui que para fazer a instalação do juizado, vários advogados tiveram que trabalhar como conciliadores na época, por um bom tempo. E ele falou que ele foi um deles, e o Ricardo Andrietta também falou que ele também fez esse trabalho de conciliador, né? Acho que todos nós, de alguma forma... Mas olha só, tem um fato interessante. Como a OAB sempre esteve à frente e trabalhou juntamente com o Judiciário,
Acho que sofremos uma nova... Aí, pode continuar. O Marcos da Costa. O Marcos da Costa iniciou na OAB juntamente comigo, na minha primeira gestão. Marcos da Costa era presidente da Comissão de Informática. Me recordo bem que numa das primeiras reuniões que eu estive frente a frente com o Marcos, ele colocou algumas coisas. Eu, como não entendia muito de informática, achava um absurdo que um dia o processo pudesse ser informatizado. Mas, passado algum tempo, acompanhando alguns projetos dele, e o doutor Eloy tinha muito interesse também por informatização. Houve um período que a OAB, juntamente com o Judiciário, passou a desenvolver um trabalho para informatizar o Fórum de Americana. Tanto é que nós fizemos um trabalho de arrecadação de fundos e nós levantamos fundos para fazer a rede seca do Fórum. A rede seca de informática, a primeira do Fórum, foi feita em conjunto com a arrecadação de recursos entre advogados, entre algumas empresas, para fazer isso. Esse projeto foi barrado porque o tribunal, várias outras cidades também começaram a ter interesse nisso, e aí o tribunal suspendeu essa questão de informatização individualizada, porque havia Ribeirão Preto e, salvo engano, o Fórum Criminal de São Paulo que tinha informatização. Inclusive, na época, visitamos várias vezes Ribeirão, o Fórum Criminal de São Paulo, e daí o tribunal suspendeu isso. Mas, olha só, a OAB, na época, já tinha interesse nisso e começou a participar, só que não tinha recurso, então tinha que pleitear. Mas o projeto inicial, salvo engano, o Heraldo já participava da minha gestão e até foi através dele que nós conseguimos um projeto de rede seca para implantar a informatização do Fórum Americano. Isso caminhou e esteve bem adiantado. Foi suspenso em função dessa determinação do tribunal para que a informatização viria em bloco. Algumas comarcas mais de terceira instância que iria receber essa informatização. É muito importante você falar sobre isso, porque mostra o quanto que a OAB ajuda, né? O judiciário realmente ela estende as mãos e faz aquilo que é necessário para que possa se aprimorar cada vez mais o serviço para todo o jurisdicionado. Está presente conosco aqui também o diretor da OAB de Piracicaba, Marcelo Costa. Um grande abraço, Marcelão. Está conosco também um grande amigo nosso, que acredito que trabalhou contigo no fórum, o Pedro Miller. Está participando aqui da nossa live. Pedrão, um grande abraço, Pedrão. Ele mandou um doutor Rafael. Pode falar, Garça, viu, Pedrão? Não tem problema, não. Está também o Fabinho Tebé, advogado, um grande amigo. E também o membro da comissão de eventos, Leonardo Oliveira. Carlinhos, nós temos aproximadamente 5 minutos para encerrar, para que a live se encerre. Então, eu quero agradecer em nome da OAB Americana a sua participação, a sua disposição em estar aqui batendo esse papo, falando conosco e contando um pouco dessa história que é tão importante e que ela vai ficar registrada no nosso YouTube, no nosso canal OAB em Destaque, para que isso não se perca no tempo, para que todos aqueles que venham a nos suceder tenham esses registros. Então, eu quero que você deixe uma mensagem final a todos e, novamente, agradeço a esse bate-papo, para mim, muito enriquecedor e histórico da minha parte, poder estar debatendo aqui contigo. Sim, eu que tenho a agradecer, Garça, aí e cumprimentar você por essa iniciativa, né? Muito interessante. Eu sei que você já conversou, sempre conversa em tentar resgatar as histórias aí. Eu acho que e da forma que você começou, ouvindo todos os ex-presidentes, vai ter muita história. Ainda tem muita história aí para acontecer. Eu vou finalizar isso aqui dizendo o seguinte: uma coisa que eu sempre digo para alguns advogados que você, como advogado, você tem que acreditar e ser fiel aos seus princípios e nunca dizer ao seu cliente aquilo que ele quer ouvir. Isso eu aprendi
durante todo o período da minha advocacia. Então, seja fiel aos seus princípios. É isso aí. Carlinhos, com isso eu encerro. Vou encerrar a live aqui. Eu quero agradecer a presença de todos. Nós estamos agora com 26 pessoas. Nós sabemos que o público é rotativo dentro da live, mas para nós é uma grande honra poder fazer isso. E agora eternizar esse conteúdo na nossa TV OAB Destaque. Quero agradecer a ajuda da Rose, que tem nos ajudado com esse trabalho frente à televisão. Quero agradecer todos os meus diretores e todas as pessoas que estão envolvidas nas nossas comissões pelo brilhante trabalho que todos têm feito, especialmente nesse momento de pandemia, onde nós estamos tendo muito trabalho. Nós estamos acompanhando tudo aquilo que está acontecendo para que nós possamos manter a advocacia informada e fazer com que todos tenham um momento mais tranquilo. Então, tudo aquilo que nós imaginamos ser possível fazer, nós estamos buscando fazer. E todas as opiniões, absolutamente todas as opiniões são bem-vindas. Nós aceitamos todas as opiniões. Eu, o meu vice-presidente, o Melford, as nossas diretoras secretárias, a Cláudia e a Sara, e o tesoureiro Fabiano, que estão aqui conosco. Estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário, claro, dentro das nossas atribuições. Então, eu deixo um grande abraço a todos, um excelente final de quinta-feira, um ótimo fim de semana a todos, e um grande abraço e até o próximo bate-papo, que possivelmente já acontecerá na semana que vem, e nós vamos divulgar nos nossos meios de comunicação. Um grande abraço, Carlinhos. Grande abraço. Boa noite e se cuide. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.